Câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado. Sou nutricionista há 20 anos, cuidando de pessoas como você que foi diagnosticado com câncer. E hoje a live de terça-feira é a live Desconstruindo o Pão Sem Glúten. Você come essa porcaria de pão sem glúten? Se você é essa pessoa, essa live foi feita para você. Então, Desconstruindo o Pão Sem Glúten. Deixe-me colocar aqui o pão sem glúten e quero muito que você comente aqui comigo de ingerir esse produto de péssima qualidade, de qualidade horrível, que são aqueles encontrados em supermercados, tá bom? Então, o foco é trazer um pouquinho mais de informação para você nesse momento, um momento especial que eu dedico o meu tempo para trazer as melhores informações de nutrição e oncologia para você que está vivenciando o câncer, e espero eu que você já esteja com a querida água aí ao seu lado. Vamos brindar esta manhã. E aí, eu quero muito mesmo compartilhar duas marcas de pão que são muito conhecidas e infelizmente muito consumidas pelo brasileiro. É impossível analisar todas as marcas de pão sem glúten, não farei isso aqui, porque senão eu preciso montar um curso de 1 ano só para explicar todos os erros que tem nos pães sem glúten, mas o Wikibold irá aqui para você. Então, pouquinho com falha de conexão no Instagram, mas eu vou continuar aqui independente das falhas de comunicação. Então vamos lá, coloca aqui para mim se você tem hábito de consumir o pão sem glúten ou se você tem medo do glúten. Coloca aqui, ou se você acha que glúten causa câncer. Se você faz parte desse grupo, eu quero que você escreva aqui para mim ao vivo se você tem medo do glúten, se você excluiu o glúten por medo de que ele possa fazer o câncer crescer. E aí eu vou explicar essa questão do glúten, vou explicar para vocês essa relação que as pessoas criam de temor, porque é muito mais fácil aprisionar pessoas quando você cria um medo, né? A Célia colocou aqui, eu tenho medo, é isso que o terrorista quer. O terrorista quer causar e eliminar você. Então desejo que você não seja mais dominado pelo medo, que você seja guiado pela luz e não pelo medo. Primeiro ponto, o que é glúten, Alexandre? Glúten é uma proteína que está presente no trigo, está presente no centeio e na cevada. Nós temos essa proteína que ela tem uma capacidade de elasticidade, então quando você faz massas e pães, você consegue perceber que a massa ela tem glúten porque a massa ela é viscoelástica, né? Ela tem essa propriedade, e o glúten não causa câncer. Não existe evidência científica sobre isso. É muito importante que você... Glúten não causa câncer, tá bom? Não existe evidência científica sobre isso e muitas pessoas, a Márcia está colocando, tenho medo de comer pães. A Kátia colocou, sei que você está falando sobre o glúten, mas gostaria de saber sobre o tratamento de tamoxifeno. Não é o foco aqui da minha live, manda uma mensagem privada para mim, tá bom, Kátia? Sobre essa questão. Hoje é uma live específica sobre o pão sem glúten e eu quero muito no Instagram se eu modifico essa questão, por que está acontecendo isso, né? Ele travou aqui um pouquinho. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir aqui pelo Instagram? Coloquem sim, por favor, só para eu entender. Queria saber sobre fruta, que eu disse ontem que pode consumir. Dá uma olhadinha, está gravada na live, é só assistir lá. E aí, vamos avançar mais um pouquinho. Qual que é o problema que eu trago sempre em relação aos pães, né? Tirando o pão francês, que ele pode ser consumido, não é proibido, é uma das opções porcarias que estão no supermercado, seja pizza pronta, lasanha pronta, pão de forma, bisnaguinha, biscoito de polvilho, todas essas massas são de má qualidade. O pão sem glúten, ele tem aqui porcarias adicionadas. Então, às vezes a pessoa acha que o pão
com glúten ele é o vilão não é o glúten. E o vilão não é tirar o glúten. O vilão são as porcarias adicionadas na farinha que as pessoas não imaginam. No pão de forma comum que você compra no supermercado, ele tem 35 porcarias. E elas não são denominadas ali. Quando a gente olha o pão sem glúten, eles podem esconder essas informações por uma malandragem feita pela indústria de alimentos. Ele compra farinha e a partir da compra dessa outra farinha ele não precisa incluir os aditivos. E aí quando você vai ler a lista, parece que tem poucos, mas a origem daquela farinha já foi adicionada de muitas porcarias. Então, por exemplo, quando eu pego aqui a Wikibold, eles colocam amido modificado, que ou seja, é um alimento transgênico, o amido de milho, de péssima qualidade, óleo de milho, que é outro produto de péssima qualidade, inclui no supermercado, inclui estabilizante, hidroxipropilmetilcelulose, tão difícil de pronunciar, mais ainda de metabolizar pelo seu fígado. Olha quanta porcaria tem neste produto, neste supermercado. É um ultraprocessado, não deveria nem ser chamado de alimento, e sim de produto alimentício. Emulsificantes monodiglicerídeos de ácidos graxos, espessante goma xantana, conservadores, propionato de cálcio, ácido sórbico e aromatizantes sintéticos idênticos ao natural. Não muda nada ser idêntico ao natural se ele é sintético. Então, toma cuidado com pão sem glúten, porque tem muita porcaria adicionada. O glúten é o menor dos problemas da sua vida. Os aditivos, sim, são os grandes prejudiciais desse sentido. Então, fique atento em relação a essas porcarias adicionadas. No pão da Char também tem amido de milho, tem farinha de arroz, que a farinha de arroz, essa de supermercado é de péssima qualidade. Para ela virar farinha, eles colocam muito fungicida, muito aditivo. O arroz não tem problema, mas quando você tritura ele e transforma em farinha, aí sim existe a inclusão de porcarias. E aí espessantes também, proteína de soja, e aí adiciona açúcar, adiciona acidulante e assim por diante. Só porcaria adicionada. Fique longe desses produtos que têm essas porcarias adicionadas, que eles são ultraprocessados, disfarçados. Tá bom? Então a mensagem especial de hoje era essa. Eu quero agradecer muito a sua atenção e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.